Por favor, inscreva-se no meu canal. Este caso aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 1984. Por volta das 23h do dia 4 de maio, 3 adolescentes estavam dirigindo pela Old Line Road. É uma estrada rural de cascalho no condado de Vernon, Wisconsin, a vários quilômetros a oeste da cidade de Westby, em uma área cercada por campos de fazenda e casas bem espaçadas. Não era uma estrada que tinha muito movimento à noite, o que fazia com que qualquer coisa em comum à beira da estrada se destacasse. Imediatamente, enquanto eles dirigiam, os faróis do veículo iluminaram uma nave deitada à beira da estrada. A princípio, era difícil entender o que era, pois eles estavam a uma certa distância, mas à medida que se aproximaram e o carro diminuiu a velocidade, a forma de uma mulher adulta começou a se formar. Essa mulher permaneceu imóvel enquanto o veículo se aproximava. Não havia nenhum sinal visível de que ela estivesse viva. Os adolescentes ficaram apreensivos, então não se aproximaram do corpo, não a tocaram, não revistaram suas roupas, nem procuraram por pertences que pudessem identificá-la na área. Em vez disso, eles decidiram deixar o local imediatamente e buscar ajuda o mais rápido possível. Eles foram até uma fazenda próxima e pediram ajuda aos moradores. De lá, eles entraram em contato com as autoridades para relatar o que haviam encontrado. O local onde o corpo estava não oferecia nenhuma explicação imediata. A Old Line Road não era um lugar onde pedestres eram vistos com frequência, especialmente depois de escurecer. Não havia comércios próximos, nem locais de encontro, e nenhum destino óbvio que justificasse uma mulher sozinha estar naquele trecho da estrada à noite. Os adolescentes explicaram à polícia que não faziam ideia de quem ela era, como foi parar ali ou quanto tempo ela já estava à beira da estrada antes de eles chegarem. A polícia logo chegou ao local, se aproximou do corpo e o que encontraram foi incrivelmente perturbador. O rosto dela estava totalmente desfigurado. A mulher foi descrita como branca e tinha entre 50 e 65 anos de idade. Ela tinha cerca de 1,65 metros de altura e pesava aproximadamente 68 quilos. Ela não tinha tatuagens, nenhuma marca de nascença visível e não usava nenhuma joia. Ela usava um vestido preto, com um padrão azul e branco, e por baixo do vestido usava uma blusa de gola alta branca e azul. Ela usava meias de nylon, um casaco 3/4 e sapatos marrons sem cadarço. Agora, tudo isso vale a pena mencionar porque é estranho. Os investigadores notaram que todas as etiquetas das roupas dela haviam sido removidas, dificultando rastrear onde foram compradas ou fabricadas. Ou seja, alguém em algum lugar fez isso de propósito, sabendo muito bem que seria difícil rastreá-la. Com esses itens removidos, ela não tinha carteira, bolsa e nenhum efeito pessoal foi relatado como encontrado com ela ou em sua boca. Os examinadores encontraram dentaduras completas, superiores e inferiores, e observaram que ela não tinha dentes naturais. Evidências foram coletadas no local e, em seguida, uma autópsia foi realizada para tentar determinar a causa da morte dela. A autópsia concluiu que ela morreu em decorrência de um trauma contundente severo na cabeça. As lesões descritas eram extensas e concentravam-se na cabeça e no rosto. O crânio dela apresentava fraturas graves, uma das órbitas oculares estava completamente destruída e a mandíbula estava quebrada em vários pontos. Uma ferida causada por objeto cortante também foi documentada próximo ao lado esquerdo da cabeça dela, perto da orelha, embora a arma específica não pudesse ser identificada. Durante o ataque, a dentadura dela foi deslocada e danificada. Fragmentos estavam faltando em uma das placas. Mas a brutalidade e a violência que essa mulher sofreu em seus momentos finais não terminaram aí. As mãos da mulher haviam sido decepadas nos pulsos. A polícia começou a procurar as mãos dela em todas as áreas ao redor. Porém, elas nunca foram encontradas, nem mesmo até hoje. Foi determinado que as mãos dela foram decepadas com um objeto afiado, mas não conseguiram identificar
qual era nem quando ocorreu o corte. A relação com a morte não pôde ser estabelecida de forma conclusiva, mas acreditava-se que, provavelmente, ocorreu pouco antes de ela ser morta. Não foi possível confirmar ferimentos de defesa, pois as mãos dela estavam ausentes. Nenhuma evidência de abuso sexual foi documentada nos achados da autópsia, com base nas condições do corpo da mulher e nos indicadores forenses disponíveis na época. A morte foi estimada em aproximadamente 1 a 2 dias antes da descoberta. A brutalidade do crime deixou muitos investigadores perturbados. Eles lidavam com um assassino depravado. A remoção das mãos da mulher foi vista como um ato intencional para impedir a identificação por digitais. Quem quer que tenha feito isso realmente não queria que essa pessoa fosse identificada e tomou medidas extremas para impedir isso. Eles notaram que a quantidade de sangue no local não condizia com a gravidade dos ferimentos na cabeça ou com a perda de sangue, normalmente causado pelo corte de ambas as mãos. Isso significava que o ataque ocorreu em outro lugar e o corpo foi posteriormente movido e descartado naquele local. Com a divulgação do caso, os investigadores receberam informações de um casal que relatou um encontro suspeito naquela mesma noite. Eles afirmaram que tinham visto um homem perto de um carro compacto amarelo de 2 portas na rodovia US 14, perto da Old Line Road, mais cedo naquela noite. O homem aparentemente ficou assustado quando o casal passou e rapidamente entrou novamente em seu veículo e fugiu do local. Na hora, eles acharam isso estranho, mas não deram muita importância. Mas é claro, quando a notícia do corpo se espalhou, perceberam que talvez tivessem visto o assassino. O casal sentiu que não tinha escolha e rapidamente foi até a polícia, levando os investigadores exatamente até aquele local. Ao chegar ao local, os investigadores notaram marcas de pneus compatíveis com uma manobra brusca de retorno. Eles também descobriram vários itens naquele local de interesse para o caso. Isso incluía um fragmento de dentadura, e um relógio de pulso masculino também foi encontrado. O fragmento de dentadura foi confirmado como compatível com a danificada usada pela vítima. Considerando tudo isso, essas descobertas sugeriam que o casal realmente tinha visto o assassino, e o tinham visto tentando se livrar do corpo. Com isso, a polícia começou a trabalhar imediatamente. O casal estava certo de que o carro do assassino era amarelo, um Datsun dos anos 1980. Os investigadores começaram a árdua tarefa de rastrear o veículo, apesar dos esforços para identificar o carro amarelo e seu motorista. Os investigadores não localizaram o suspeito com a descrição informada. Enquanto essas pistas eram investigadas, os investigadores continuaram a tarefa paralela de identificar a vítima. Sua descrição física, informações odontológicas e detalhes das roupas foram divulgados por canais estaduais e nacionais de aplicação da lei. O caso também foi inserido no banco de dados de pessoas desaparecidas não identificadas. Relatórios de pessoas desaparecidas de Wisconsin e dos estados vizinhos também foram revisados e comparados com o que se sabia sobre ela. Várias possíveis correspondências foram avaliadas e descartadas. No final, nenhum relatório de pessoa desaparecida foi confirmado como correspondente à mulher encontrada na Old Line Road. Os investigadores chegaram a um beco sem saída, típico em casos assim, quando os restos mortais trazem poucas respostas imediatas. Uma reconstrução facial foi criada para dar ao público um rosto para reconhecer. Mas havia um problema. O rosto e o crânio dela tinham sido severamente destruídos antes que sua aparência pudesse ser recriada. Os antropólogos forenses primeiro tiveram que reconstruir o próprio crânio. Havia um colapso craniano extenso, múltiplas fraturas e partes faltando. Especialistas examinaram cuidadosamente cada fragmento. Graças a algumas pessoas incríveis, o crânio foi gradualmente reconstruído, com as áreas colapsadas restauradas para sua posição original estimada. Todo esse processo foi minucioso e bastante crítico, pois qualquer erro na reconstrução do crânio afetaria diretamente a precisão do rosto. Assim que a estrutura craniana foi estabilizada,
Os antropólogos avaliaram os indicadores biológicos e o perfil foi estabelecido. Depois disso, um artista forense criou uma imagem composta, que então foi compartilhada com o público, na esperança de que alguém, em algum lugar, reconhecesse essa pobre mulher, mas ninguém reconheceu. Ninguém se apresentou e nenhuma identificação foi feita. A mulher foi enterrada no cemitério municipal de Varóqua, sob o nome de Jane Doe, do Condado de Vernon. O enterro foi feito de forma que permitisse que ela fosse exumada novamente, se necessário, apenas por precaução. Avanços na ciência forense possibilitaram testes adicionais por semanas, depois meses e então meses se transformaram em anos. Nas décadas seguintes, o caso permaneceu aberto. As evidências foram preservadas e, ao longo dos anos, o caso foi revisado ocasionalmente por xerifes e investigadores. Em 2015, os investigadores declararam publicamente que já haviam seguido mais de 4.000 pistas relacionadas ao caso durante esse período. Essa mulher era apenas um dos 2 casos de homicídio arquivados ainda abertos em todo o condado. Foi em agosto de 2015 que seus restos mortais foram exumados e amostras de DNA foram coletadas para testes especializados. Junto a isso, uma nova reconstrução facial foi encomendada, utilizando antropologia forense e técnicas de imagem atualizadas. A imagem foi divulgada ao público no final de 2015, com os investigadores esperando que ela despertasse reconhecimento, especialmente durante as festas de fim de ano, quando as famílias costumam se reunir e conversar. Além disso, o que é bastante interessante é que os investigadores realizaram uma análise de pólen nas roupas da vítima, e o perfil do pólen foi descrito como sendo mais consistente com regiões associadas a partes do Arizona ou do Novo México. Com essas descobertas, os investigadores expandiram a divulgação além de Wisconsin e incentivaram denúncias do Sudoeste e do Meio-Oeste dos Estados Unidos, mas, novamente, ninguém a reconheceu. Parece haver um bom nível de evidências para investigar, mas um fio solto ou uma solução definitiva impede que o caso seja resolvido. E esse vazio deixou espaço para os moradores locais e detetives da internet criarem explicações em torno dos poucos fatos públicos disponíveis. Um dos principais argumentos era a teoria do descarte por um estranho. Em 2015, o xerife John Spears declarou publicamente que, como o corpo havia sido descartado logo ao lado da rodovia US 14, não teria sido difícil alguém vir de uma área metropolitana maior e deixar o corpo ali. Na zona rural do Condado de Vernon, o isolamento da Old Line Road funcionava como ocultação, sem a necessidade de enterrar o corpo. Talvez cavar um buraco fosse difícil para o assassino, por ser mais velho, estar ferido ou ter alguma deficiência. O assassino não precisava esconder o corpo se o próprio local já diminuísse as chances de o corpo ser encontrado. Mas a remoção das etiquetas e das mãos significava que o autor do crime foi cuidadoso ao tentar reduzir as evidências contra ele. Eles deviam saber que casos de Jane Doe geralmente são mais difíceis de resolver e garantiram que fosse assim. Isso dá a impressão de que o assassino sabia exatamente o que estava fazendo e que talvez já tivesse feito isso antes. Ou também pode significar que era um assassino inexperiente, que entrou em pânico e, por isso, exagerou ao remover completamente as mãos da Jane Doe. Eles vieram de um estado árido? Uma segunda teoria vai para o lado oposto e assume familiaridade local. Old Line Road não era um destino e não é um lugar onde as pessoas normalmente acabam por acaso. Isso levou muitas pessoas a acreditar que o assassino era um xerife local. Spears descreveu Jane Doe como um dos 2 casos arquivados que ele herdou quando assumiu o cargo, sendo o outro a morte de Terry Dalloway em 1985. Ele disse que investigadores acham que as 2 mulheres foram mortas em outro local e depois deixadas no condado de Vernon. Terry Dalloway era um estudante universitário de 24 anos que foi visto pela última vez em 14 de fevereiro de 1985. Ela foi vista caminhando com seu cachorro Suzy e então desapareceu. Quem a conhecia a via como responsável e confiável,
tornando seu súbito desaparecimento logo preocupante. 4 dias depois, em 18 de fevereiro, um transeunte fez uma descoberta horrível em uma estrada rural no condado de Vernon. Alguém encontrou o corpo de Terry queimando. Ela havia sido decapitada e o fogo foi ateado de propósito, sugerindo uma tentativa séria de destruir evidências. O que torna isso assustador é que a cabeça dela nunca foi recuperada, nem mesmo até hoje, assim como seu poodle branco, Suzy, que desapareceu junto com ela. O corpo de Terry havia sido transportado e descartado. O crime não ocorreu no local onde ela foi encontrada, o que é meio parecido com o caso da Jane Doe, por causa do estado dos restos mortais dela e da ausência da cabeça. Determinar a causa exata da morte provou ser difícil por décadas. O caso permaneceu sem solução, assombrando os investigadores do condado de Vernon por muitos anos. Só em setembro de 2024, as autoridades prenderam Michael Raymond Popp, e ele foi acusado de homicídio em primeiro grau em conexão com a morte de Terry. Este caso continua pendente. Alguns questionaram se esse mesmo indivíduo poderia estar ligado aos 2 crimes. Se essa conexão existe, nunca foi estabelecido publicamente. A teoria a qual a maioria das pessoas tende a chegar é a teoria do marido. A natureza do crime parece ser profundamente pessoal, marcada por uma intensidade que sugere familiaridade em vez de acaso. Para muitos, a violência implica não apenas um motivo, mas ressentimento, talvez até ódio. Por causa disso, algumas pessoas acreditam que o responsável pode ter sido o marido da mulher ou alguém muito próximo dela. Os defensores dessa teoria também apontam para a possibilidade de que o homem envolvido tivesse idade semelhante, talvez entre 60 e 65 anos, o que poderia explicar por que ela foi descartada e não enterrada. Isso também explica por que ele fez de tudo para destruir a identidade dela, pois, se ela fosse identificada, isso levaria os investigadores diretamente até ele. O caso da desconhecida do condado de Vernon é trágico. É triste como tantas pessoas podem ficar sem identificação por décadas, enquanto famílias em algum lugar ainda podem estar esperando por respostas até que o nome dela seja conhecido. Esse caso continua sem solução, mas muitos permanecem otimistas de que a tecnologia forense moderna um dia devolverá o nome dela.